Romanos 3, de 9 a 20. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor, irmãos. A leitura da palavra do Senhor diz assim. Paulo vai começar com algumas perguntas. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Deus santo e bendito, tua palavra foi lida e agora, ó Deus, tendo nos falado por ela, fala-nos por meio da pregação da mesma, ó Deus, e que o nome de Cristo e sua obra graciosa seja adorada e louvada nesta noite, ó Deus, sabendo nós que nós não somos salvos por obras da lei, pelo contrário, ó Deus, nós sabemos que a lei, reta e justa como é, só pode nos condenar a nós pecadores. Por isso, ó Deus bendito, nossa esperança está em Cristo, e em Cristo somente. Assim abençoa-nos, enquanto ouvimos tua palavra pregada, em nome de Cristo, justiça nossa, nós oramos, com perdão dos nossos pecados, de todos eles. Amém. Meus irmãos, Paulo, como nós temos visto, desde o capítulo 1, tem demonstrado que tanto os gentios como os judeus pecaram. Os gentios, que não possuíam a lei de Deus escrita, revelada e escrita, a possuíam gravada no coração. Lembram-se? Que Deus criou o homem e gravou o princípio da lei no coração dele? Pois mesmo com esse princípio, eles contradizendo e calando a consciência, continuaram pecando contra a lei de Deus que fora gravada em seus corações. Mas os judeus receberam a lei revelada. E isso mesmo que fora para eles, e certamente o é para nós, uma vantagem, como nós vimos no último domingo, eles mesmo assim quebram a lei. Eles mesmo assim não obedeceram a Deus, se tornaram transgressores da lei. E então Paulo, desde o capítulo de número 1, do versículo 18, até o capítulo de número 2, que nós vimos há pouco tempo, ele mostrou com muitos argumentos, segundo a verdade de Deus, que todos os homens, quer gentios, quer judeus, estão debaixo do pecado. Todos pecaram. E não há um justo, como Paulo vai afirmar agora em sua conclusão. Não há nenhum sequer. Não há ninguém que possa permanecer em pé diante de Deus como justo. Todos carregam a vergonha e a culpa e a miséria de seus pecados. Todos nós, sem exceção, eu e vocês, estamos de fato sem esperança por meio do cumprimento da lei, por meio de obras nossas. Não temos nenhuma esperança de sermos salvos por nós mesmos, a não ser que Deus intervenha, a não ser que Deus providenciasse alguém para nos salvar, alguém que cumprisse
toda a lei em nosso lugar. Mas vamos por partes. Paulo, no texto seguinte a esse que lemos, nos falará e, de fato, nos levará a Cristo Jesus. Paulo, no próximo sermão, que nós teremos com a graça do bom Deus, apresentará Cristo como aquele que pode nos salvar desse estado de pecado e miséria que ele vem nos mostrando e revelando à luz da palavra do Senhor. Mas ainda, antes de nós irmos a Cristo, é preciso nós reconhecermos o nosso estado final de pecado e miséria. A humanidade precisa reconhecer que sem Cristo ela está condenada por seus pecados. Ela está debaixo do juízo de Deus. Vamos ver como isso se dá aqui. Olha o que Paulo diz no versículo 9. Depois de ter mostrado que tanto os gentios como os judeus pecaram, ele diz assim, faz uma pergunta. O que podemos concluir disso? O que se conclui? Temos nós judeus qualquer vantagem? Aqui o temos nós, temos nós judeus. Paulo era um judeu. Temos nós judeus qualquer vantagem? Não. Nós já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos os homens, estão debaixo do pecado. Veja, não há quem tenha vantagem nenhum sobre ninguém. Todos nós sem Cristo estamos perdidos. O melhor dentre nós ainda é um pecador miserável e está sem Cristo debaixo do juízo de Deus. E é o que Paulo conclui, depois de nos mostrar claramente os pecados dos gentios e os pecados dos judeus religiosos. Ele diz que não há salvação para ninguém, que todos estão debaixo do pecado. Meus irmãos, estar debaixo do pecado aqui é estar por natureza caído em pecado. A ideia, meus irmãos, é que nós pecamos porque nós somos pecadores. O pecado em nós não é um acidente. O pecado na vida daquele que não foi regenerado por Cristo, o pecado na vida de um filho de Adão caído, não é um acidente. Não é uma dificuldade, um tropeço no percurso. É algo da natureza. É algo que está intrinsecamente gravada na natureza. Nós pecamos, irmãos, não por um acidente. Nós pecamos porque somos pecadores. O homem faz o que faz porque ele é o que é. Os pecados, os nossos pecados, são apenas as consequências da própria natureza humana que possuímos, a natureza caída. Por isso, meus irmãos, aqui já há uma aplicação poderosa para nós, um ensino poderoso para nós. Irmãos, nós não estamos prontos para ouvir o Evangelho, é por isso que Paulo ainda não falou do Evangelho de Cristo. Ele vai falar, vai começar a revelar Cristo no texto seguinte a esse, mas ele não falou ainda. Por quê? Porque nós não estaremos prontos para ouvir o Evangelho até que primeiro, antes disso, entendamos o nosso estado e a acusação de Deus que pesa sobre nós. Veja, irmãos, a pregação sobre a universalidade do pecado e a ira de Deus sobre os pecados dos homens e a condenação que procede desta ira, ela deve ser de fato reverberada, proclamada novamente, porque a visão que a humanidade hoje tem, os contemporâneos, os nossos contemporâneos, está em rota de colisão com tudo o que a Bíblia diz. Irmãos, as pessoas hoje discordam radicalmente da avaliação feita aqui pela inspiração de Deus do apóstolo Paulo. Os homens acham que são bons. Os homens acham que seus pecados são apenas tropeços e falhas, mas que no fundo, eles são pessoas boas. Eu já falei para vocês, basta uma passeada nas redes sociais, nas mídias, para você ver o que as pessoas acham delas. Ah, eu faço isso, ah, eu sou assim, ah, eu sou perfeccionista, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa voluntariosa, eu sou uma pessoa... E é só isso. Esse entendimento, irmãos, ele é
frontalmente contrário com o que Deus revela da nossa natureza caída. Não há nada de bom em nós. O que há de bom em nós é a redenção que Deus nos dá em Cristo, é Cristo em nós, mas fora Cristo, irmão, minha irmã, não há nada de bom em mim e você. Não devemos ficar presos ao que a cultura entende sobre a humanidade, de forma alguma, ou o que nós podemos pensar de nós mesmos. O que importa, em última instância, meus irmãos, é a avaliação de Deus a nosso respeito, a respeito da nossa condição, porque é a verdade. Nós não devemos nos enganar a nós mesmos, achando de nós mais do que convém, mas devemos nos avaliar segundo a verdade de Deus. Diante de Deus, meus irmãos, e segundo Deus e sua palavra, nós estamos sob um terrível peso de pecado e de uma carga enorme de culpa. Devemos possuir uma capacidade maior de sentir o peso dos nossos pecados, porque nós nos tornamos especialistas em negá-lo. Nós somos especialistas em negar pecados. Você sabe disso, nós éramos antes da redenção em Cristo, e talvez alguns aqui, eu não sei, mas ainda não foram redimidos, então permanecem nesse estado. Nós éramos filhos de Adão, e como Adão, nosso pai, nós negamos os pecados. Quando Deus foi ter com Adão, ele disse: foi a mulher que me deste. A culpa é da mulher, não minha. E nós somos assim, nós sempre temos um mais quando nós pecamos. Eu errei, mas eu falei, mas todavia, é sempre alguém que tem a culpa de algo. Falta-nos, e roguemos a Deus para que tenhamos em sua graça, falta-nos o Espírito, nos guiar e conduzir como fez a Davi, como fizera Davi quando Davi pecou contra Betseba, e não arranjou desculpa nenhuma, mas foi guiado pelo Espírito a confessar, dizendo: eu pequei contra ti, a Deus, e eu fiz o que era mal diante dos seus olhos. Davi não fez menção de Betseba, não a julgou por estar tomando banho, que talvez seria indevidamente exposta, nada disso. Se ela pecou, o problema dela com o Senhor. Agora eu pequei, eu sou o culpado. O juízo do Senhor é justo sobre mim se ele vier. Falta-nos isso, e nós temos que entender biblicamente quem nós somos, porque senão, irmão, minha irmã, não haverá esperança para nós. Se o diagnóstico da doença for errado, o medicamento não salvará. É preciso que o diagnóstico esteja certo, para que nós tomemos o remédio que nos sarará. Quão raro é o homem, quão rara é a mulher que sente o peso do pecado, dos seus pecados hoje em dia. Porém, ao mesmo tempo, quão feliz é este homem, quão feliz é esta mulher. Lembra do que Jesus diz das bem-aventuranças? Ele as começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Olha a primeira bem-aventurança. Felizes os que se enxergam como são, pecadores miseráveis, porque deles é o reino dos céus. Lembra do que Jesus disse? Ele disse assim: eu não vim para sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim salvar doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento. Eu vim salvar pecadores. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que se veem como são de fato, miseráveis pecadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram por seus pecados, porque serão consolados. Quão raro é o homem que pesa os seus pecados, mas ao mesmo tempo, quão feliz ele é. Quão bem-aventurado ele é. Mas vamos continuar. Paulo agora vai sustentar essa sua afirmação de que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, apelando para a experiência. Para a experiência da palavra, ou seja, para o texto bíblico. Paulo, ele não vai apelar para provar a sua proposição, a sua declaração de que todos são culpados. Ele não apelará para a sua experiência pessoal, ou não, e nem para a sua própria percepção, por mais inteligente e sábio que Paulo fosse. Ele vai apelar para a Escritura.
Ele vai mostrar que todos nós pecamos pela Escritura, Pedro. Todos nós somos pecadores e precisamos de Cristo. Veja só como Paulo faz isso no versículo 10. Olha como ele começa. Como está escrito. Isso, meus irmãos, essa terminologia, essa frase como está escrita, aponta para o que está escrito na palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Está escrito. Ou seja, porque a palavra de Deus diz. Irmãos, aprendemos daqui que é importante, o importante melhor, é o que Deus diz acerca do homem. Lembre-se, nós vimos Paulo dizendo isso, escrevendo aqui, nós vimos no domingo passado, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Isso, meus irmãos, é tanto verdade com relação ao nosso estado de pecado e miséria, de homens sem Cristo, quanto também é verdade que há salvação para o mais terrível pecador em Cristo. Veja, o que Deus diz é tão verdade para que sem Cristo o homem está completamente condenado por seus pecados, como também é verdade que o maior pecador, se confiar em Cristo, irá para o reino dos céus, será salvo. Tanto uma coisa quanto outra são verdades, e nós nos fundamentamos nela. Sabe por quê? Porque aos que se acham demais, Deus diz, você é um pecador, e essa é a verdade. Mas aqueles que são humildes e acham que não há salvação para eles, Deus diz, assim, meu filho, olhe para ele, creia nele e descanse nele. Então, meus irmãos, nós avaliamos essas coisas, pecado e salvação, à luz do que Deus diz. Talvez eu e você nos achamos justos demais, e Deus vem nos trazer a verdade de que nós não somos. E pode ser que, de outra forma, você ache que é pecador demais, que não haja salvação para você. E Deus tem dito que não é assim, que há salvação para o mais terrível dos pecadores, em Cristo Jesus. É Deus que define os termos. É Deus que, através do que Ele escreveu, inspirando os homens da Bíblia, é que diz a verdade sobre pecado e salvação. Então nós não confiamos no que a cultura diz sobre pecado e salvação. Nós não confiamos no que a nossa percepção pode, de fato, apreender. Nós confiamos na palavra de Deus. E Paulo apelou para a palavra de Deus para fundamentar a sua declaração. Eu estou fundamentando que todos os homens estão culpados por seus pecados à luz da verdade de Deus. E ele vai começar a citá-lo, olha aí. Ele vai citar vários textos bíblicos agora. A partir de agora, Paulo vai fazer uma coxa, digamos assim, uma coxa de retalhos com várias partes de textos bíblicos, principalmente dos Salmos. Então veja só, ele vai citar aqui agora de início o Salmo 14, que diz assim, não há um justo, não há um sequer. Irmãos, Paulo começa citando o Salmo 14, porque ele está falando do que está escrito, ele está fundamentando a proposição, o que ele falou no texto bíblico do Antigo Testamento, e começa com o Salmo 14, ele está dizendo, meus irmãos, que quando falta justiça, há presença de pecado. Ou seja, não há um justo, não há um sequer. Ou seja, Paulo diz que todos estão debaixo do pecado. Por quê? Porque não há justiça. Onde não há justiça, há o quê? Pecado. E olha como isso é prático. Às vezes você vê alguém, e Deus nos livre de ser a nossa condição, alguém que nunca faz o que é certo. Certamente ele está fazendo o que é errado. Porque o ponto é, onde não há justiça, há pecado. Então quer ver? Uma pessoa que estava vindo à igreja, frequente a igreja, frequentando os cultos, as reuniões, e de hora para outra ela some. Ela para de vir. E é justo diante de Deus que nós estejamos diante dele, adorando-o, conhecendo sua palavra e amando os irmãos, vivendo em comunhão. Isso tudo é justo diante de Deus. Mas quando alguém para de fazer isso, não por um motivo justo, de doença, nada mais, mas para de vir à igreja, quando não há justiça, há o quê? Pecado. Então nós podemos saber, certos, pela palavra e o testemunho dela, que quando alguém começa a se afastar da justiça ou do que é justo, é porque está vivendo em pecado. E isso é bom, isso é valioso e uma aplicação maravilhosa para nós, porque nós podemos cuidar uns dos outros percebendo essas coisas.
Quando alguém começa a faltar muito à igreja, alguma coisa não está certa. Certamente há pecado. Porque quando a pessoa se afasta de Deus, é para pecar. Não é assim como... Vou lhes provar biblicamente que é assim. Na nossa própria experiência, segundo o que a Bíblia diz. Quando você quer pecar, você não planejou um pecado num dia, você não amanhece lendo a Bíblia, amanhece? Você está planejando um pecado. Você está planejando fazer uma coisa errada que Deus disse para você não fazer. Você não amanhece o dia em que você vai pecar lendo a Bíblia e fazendo oração. Por quê? Porque você quer se distanciar de Deus. Você não quer nada com justiça. Porque você está pensando em pecar. Deu para entender? Quando você não está fazendo o que é justo pela graça diante de Deus, você está fazendo outra coisa. Aquilo que aborrece a Deus. É uma coisa ou outra. Mas sempre nesses dois caminhos. Segundo o que a Bíblia diz. Não há um justo. Por que eles estão debaixo do pecado? Porque não há justiça. E quando não há justiça, há pecado. Mas vamos continuar. Paulo agora vai citar não só o Salmo 14 novamente, mas o Salmo 53. Como começa o verso 11 aí, olha aí. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Irmãos, por que os homens vivem em seus pecados? Porque eles não entendem, eles não conhecem a Deus, nem querem conhecê-lo. Daí a ideia, não há quem entenda, não há quem consiga conhecer a Deus, e não há quem queira, daí eles não buscam a Deus. Então veja, a miséria do pecador, a miséria do estado em que nós nos encontramos sem Cristo, a miséria é tão grande que é esta: nós não podemos conhecer o que é de Deus, por causa da nossa natureza caída, nós somos incapazes de ver a Deus como Ele é, considerá-lo como Ele deve ser considerado, mas ao mesmo tempo nós não queremos. Isso é a nossa miséria. Nós não podemos e nós não queremos. É um estado de real miséria. Isso se vê, eu espero que não na sua vida, quando você durante a semana não busca o Senhor. Não quer ler sua palavra, não o busca em oração, não deseja conhecê-lo. Então Paulo está mostrando como é que uma vida de pecados acontece na prática. Paulo está deixando apenas do conceito e da teoria, que é verdadeira, obviamente, a proposição é verdade, mas ele está mostrando como isso se dá na prática. Os homens não conhecem a Deus e não querem conhecer, não buscam, fogem de Deus, como Adão fugiu, lembram-se? Os homens continuam fugindo de Deus. Como diz o Salmo 53 e 14, o Senhor olhou para o céu, o Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia quem entendesse, quem buscasse a Deus, e não achou ninguém. Irmãos, vamos a uma aplicação aqui poderosa, uma coisa muito importante que o povo evangélico, eu creio, tem entendido errado essa questão. Irmãos, fora de Cristo, não há ninguém que está buscando a Deus. É o que Paulo afirmou aqui, não há quem busque a Deus. Não tem um sequer. Então veja, vou falar de novo. Fora de Cristo, Emily, não tem ninguém buscando a Deus. Ninguém está interessado em Deus. Se Cristo não começou a obra em alguém, essa pessoa não está interessada em Deus de modo algum. Esse é o ponto. Por que isso é importante? Porque, irmãos, ninguém em sua condição natural está procurando Deus. No momento em que Deus nos concede a sua graça e nos torna cristãos, esse é o momento em que nós iniciamos a nossa busca por Deus, mas só quando Deus vem e nos converte, quando Ele muda o nosso coração, quando Ele muda a nossa natureza. Como é que você sabe que Deus está mudando a sua natureza? Como é que você sabe na prática que Deus começou a obra em você? Quando você começa a desejar as coisas dEle, quando você começa a ter vontade de ir mais na igreja, não só de domingo, mas você podendo nas reuniões semanais, quando em casa você começa a se dar mais.
a leitura. E quando você não se dá, isso é um peso na sua consciência. Você fala, poxa, eu devia ter lido a Bíblia hoje, amanhã eu lerei, agora vou dormir, e amanhã de manhã, a primeira coisa que eu farei. Quando essas coisas começam a acontecer, é uma das evidências, não é a única apenas, mas é uma das evidências que algo está acontecendo, porque você está buscando a Deus. Mas fora da graça de Deus, ninguém se interessa. Antes de nossa conversão, nós fugíamos de Deus, fugíamos dele como Adão. Ninguém busca Cristo até que seja primeiro buscado e achado por ele. Os textos que nós conhecemos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, Isaías 55:6, buscai e achareis, Mateus 7:7, esses textos são uma chamada de Deus aos crentes, aqueles que já têm condição pela graça de fazê-lo isso. Mas Deus não está falando com ímpios que não recebem graça, porque os ímpios não podem fazer isso. Agora, os ímpios como nós éramos, porque nós éramos todos nós ímpios, alheios a Deus, e pecadores miseráveis, Deus nos amou e nos mudou o coração, e agora nós podemos atender ao chamado de Deus, buscai-me e vivei, e nós podemos fazer isso, mas não por nós mesmos, não pela nossa natureza, ninguém pode pela sua própria natureza, nós fazemos isso porque Deus começou uma obra em nós. E aí nós ouvimos o chamado e respondemos, mas isso é graça, não vem de nós. Porque se dependesse de nós, nós jamais buscaríamos. Esse é o ponto. Mas por que parece que há pessoas não convertidas que estão buscando a Deus? Não é verdade? O Paulo diz que não há quem busque a Deus, mas você conhece gente que ainda não é convertida, tal, que parece que está tão zeloso por Deus, e é tão espiritual e religioso. E ao mesmo tempo essa pessoa não quer se filiar a uma igreja, que como nós vimos é uma quebra do mandamento, porque nós devemos nos filiar à igreja porque é o corpo de Cristo, mas essa pessoa não quer compromisso, mas ao mesmo tempo ela parece a você tão religiosa, mais do que você, mais do que eu às vezes. Tem gente que eu olho e falo, essa pessoa parece mais espiritual do que eu, e ela não frequenta igreja, não tem compromisso nenhum, nunca foi batizada, e parece que é tão espiritual. O que parece acontecer? Ela não está buscando a Deus, mas Paulo diz que não há ninguém que busque. Irmãos, na verdade, essas pessoas, elas estão buscando apenas o que Deus pode dar, mas não desejam a Deus. Elas desejam paz, mas não o príncipe da paz. Elas vão à igreja buscando aquilo que Deus pode dar, mas nunca Deus. É sempre o que Deus pode dar. E é claro que elas vão, digamos assim, se movimentar segundo o que a igreja promove. Então elas vão parecer que estão buscando a Deus, mas na verdade elas estão interessadas em algo que Deus pode dar, e não na pessoa de Deus. Essas pessoas desejam um sentido, ou encontrar um sentido para a vida, ou para elas mesmas, mas não o governo de Deus sobre elas. As pessoas falam muito de encontrar um sentido para a vida, encontrar um propósito, mas quando são confrontadas com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus, elas recuam. Elas falam muito de propósito de vida, de encontrar-se, de saber para que nasceram, ou para que foram criadas, ou para que vieram ao mundo. Mas quando Deus lhes diz o propósito, na Bíblia, elas fogem. O propósito de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Irmãos, olhem ao nosso redor, irmãos. Veja se alguém naturalmente vai atender a esse chamado. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus. Você vê isso nas pregações contemporâneas, televisivas, nas mídias e redes sociais, você vê isso, as pessoas pregando cruz e negação a si mesmo e abandono de pecado. As pessoas não estão buscando a Deus, elas estão buscando que Deus lhes dê uma vida fácil, uma vida tranquila neste mundo. É o que muitos procuram. Graças a Deus, irmãos, nem todos. Eu espero que eu e você seja a prova disso, sejamos a prova disso. Nem todos. Há muitos buscando a Deus verdadeiramente, mas não são todos. A maioria não está buscando a Deus. Lembra? Largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Vemos pessoas desesperadas e assumimos que elas desejam buscar a Deus, mas elas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando apenas a resolução dos seus problemas. Sabemos disso porque Deus o disse: não há quem busque a Deus. Não há ninguém que não tenha sido transformado por Cristo verdadeiramente
que esteja interessado em Deus, na pessoa de Deus. Assim, preste atenção agora, irmão querido, minha irmã amada. Assim, a igreja falha quando pensa em um modelo moderno de culto e de serviço hoje em dia. Há aquelas chamadas igrejas seekers sensitive, ou seja, igrejas sensíveis a quem procura. É muito comum hoje, nos Estados Unidos muito, e aqui também há muitas. Igrejas que estão sempre preocupadas com o mundano, com o ímpio. O culto delas não é pensando em Deus, na glória de Deus, no povo de Deus, em alimentar o povo de Deus, mas sempre no ímpio, em tornar um culto mais agradável ao ímpio, em tornar um culto mais palatável ao ímpio. Então, ao invés de uma pregação, uma conversa. Pregação não. Pregação é imposição. Pregação é pode, não pode. Hoje a cultura não permite isso, as pessoas não querem isso. Uma conversa é melhor. E por favor, sumam com o púlpito. Por favor, o púlpito é muito arcaico. O púlpito dá a ideia de que alguém está acima da congregação. Vamos colocar poltronas. Vamos colocar um sofazinho. E vamos colocar mais de uma pessoa, porque uma pessoa dá a ideia de uma autoridade só. Vamos colocar várias pessoas discutindo e falando. E mais importante, não vamos chegar a conclusão nenhuma. Isso é o mais importante, para que todos saiam dali pensando estarem com a razão. Ao invés da música cristã, vamos colocar uma música secular. Vamos cantar um J Quest. Eu já vi. Igreja Batista e Presbiteriana em São Paulo, começando o culto com Djavan. Por quê? Porque eles pensam que o ímpio estão buscando alguma coisa. Os ímpios estão buscando, eles não estão buscando nada, irmão. Sabe o que acontece quando você deforma o culto? Para agradar o ímpio, e o ímpio não está nem aí. Você deixa de alimentar o povo de Deus. As ovelhas morrem de fome, e os ímpios não se convertem. Você sabe como um ímpio se converte, um ímpio eleito? Pela palavra de Cristo. Não é por secularizar a igreja. Não é por colocar coisas do mundo na igreja, é pela proclamação da palavra de Cristo. Olha o que Cristo diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. É a voz de Cristo que converte os ímpios eleitos, como converteu a mim e a você. E não é um culto mundanizado, secularizado, de acordo com a cultura, é que vai mudar ninguém. A única coisa que vai acontecer é que você fará com que as ovelhas morram de fome, e você vai passar o tempo entretendo bodes, pessoas que não produzirão fruto nenhum, porque só poderiam produzir se a palavra de Deus operasse isso nelas. Palavra que as igrejas têm negado hoje. Irmãos, isso tudo tem acontecido porque esquecemos dessa verdade. Não há quem busque a Deus. Não faça um culto para o ímpio. O ímpio não está nem aí para Deus. Ele não está nem aí. E você pode perceber que mais e mais as igrejas se adequam e se transformam em coisas parecidas com shopping centers, com casas de espetáculo. Eu fiquei sabendo de uma irmã nossa que esteve nos Estados Unidos, em um dos estados dos Estados Unidos, e foi cultuar numa igreja metodista, se eu não me engano, lá, num domingo, e não teve culto, teve um concerto. Veja, meus irmãos, o erro da igreja é terrível. Essas coisas só podem... É por isso que a igreja acabou na Europa. As igrejas da Europa são transformadas, os prédios das igrejas são academias, restaurantes, museus. Você procura uma igreja, você não encontra. Porque eles acham que existem ímpios buscando a Deus. E o ímpio, em sua impiedade, não quer nada com Deus. Ele só desejará isso se ele for transformado. E quando ele for, ele não vai desejar as coisas dessa cultura. Ele vai desejar as coisas de Deus. E é por isso que a igreja tem que oferecer aquilo que Deus dá ao seu povo. Vamos mais. Continuando o texto. Paulo continua agora citando o Salmo 14, 53 de novo, quando ele diz assim: todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem,
não há um sequer. Irmãos, há uma, eu gostaria de me concentrar aqui, há uma se fizeram inúteis. Irmãos, a ideia é o seguinte: se nós não estivermos em Cristo, tudo que nós construímos em nossa vida, todo o nosso trabalho, todos os nossos ganhos, nossos bens, tudo isso no fim será inútil. Irmãos, imagine alguém que construiu a sua vida sem Cristo, que construiu a sua casa na areia. Uma bela casa, mas na areia. E teve glória humana, fama, riqueza e tudo que este mundo pode dar. Mas no dia do juízo, tudo o que ele construiu irá desmoronar e tudo será em vão. Você consegue perceber a terrível e inimaginável frustração que este homem ou mulher terá nesse dia? Toda a sua vida construída na areia. Toda a sua vida construída na areia. Por isso a Bíblia diz: o homem pecador, através da sua vida pecaminosa, será no fim frustrado. Tudo o que ele fizer será inútil naquele dia. Por isso a coisa mais importante para mim e para você é buscar a Deus. É viver segundo a sua palavra, é amar a Cristo e descansar nele e fazer dele a sua justiça. A coisa mais importante, porque isso é que te valerá no último dia. A sua vida eterna e a sua morte eterna serão decididas por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E nada mais, meu irmão, importará. Nada do que você tiver feito em vida, nada mais. Você pode ter tido a melhor das profissões e nada contra. Você pode ter honestamente ganhado muito dinheiro, nada contra. Mas nada disso importará naquele dia. Nada disso, a não ser você estar ou não em Cristo Jesus. E não importa o quanto você tenha corrido. Se você não está em Cristo, você correrá em vão. Já pensou? Você ter corrido a vida inteira em vão. Gastado em seu tempo naquilo que não é de Deus, naquilo que não é Cristo. Você já pensou? A sua vida inteira. Chegar no último dia e tudo ter sido em vão. Pois os que vivem sem Cristo, todos se tornaram a uma inúteis. Inúteis. Irmãos, vamos agora, olha aí, Paulo continua: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Hoje pela manhã eu falava aos catecúmenos na classe que isso nos leva a pensar: poxa, será que não há ninguém que faça o bem? Poxa, mas eu conheço o meu vizinho não é um cristão confesso, ele é um católico romano, ou um espírita, kardecista, ou de outra qualquer seita, e ele parece uma pessoa tão agradável. Ele até, quando eu fui morar naquele prédio, ele me recebeu com um presente, a esposa dele fez um bolo para mim e para minha família. Ele é sempre muito educado, pergunta como nós vamos, se vai tudo bem, se nós precisamos de alguma ajuda. Uma vez me faltou uma ferramenta para consertar alguma coisa em casa, ele se prontificou, trouxe a ferramenta, disse que eu poderia entregar quando eu quisesse. Mas como ninguém faz o bem? Como ninguém pode fazer o bem? Eu vejo pessoas ímpias fazendo coisas boas. Veja como a confissão de fé nos ajuda biblicamente a tirar essa dúvida. A confissão de fé diz assim no seu capítulo de número 16: as obras feitas pelos não crentes, embora sejam quanto à matéria em si, essas obras, sejam coisas que Deus ordena: ser simpático com os homens, ajudar as pessoas, estar solícito na necessidade do outro. São coisas que Deus ordena. São coisas em si, quanto à matéria, boas. Mas aí continua o texto: contudo, porque estas obras boas em si procedem de corações não purificados pela fé, elas não são feitas devidamente, segundo a palavra de Deus, nem para um fim justo, que é o último fim justo, a glória de Deus. Elas são, por isso, pecaminosas, e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, os ímpios deixá-las de fazê-las é pior ainda. Veja, eles não agradam a Deus fazendo-as, mas é pior não fazendo-as. Então veja só, pensa comigo.
Uma pessoa que você conhece no seu trabalho, que não é uma convertida, é uma ímpia, ela é uma pessoa grosseira. Você preferia ter um amigo do seu trabalho, mesmo que ele não fosse um crente ou uma amiga de trabalho, que fosse mais educada? Então veja, eu prefiro também uma pessoa mais educada do que uma pessoa grosseira. Eu prefiro um ímpio educado do que um ímpio grosseiro. Mas nem o ímpio educado, nem o grosseiro conseguem agradar a Deus perfeitamente. Porque até mesmo o ímpio simpático faz isso pensando nele. Quando eu quero alguma coisa, eu procuro ser simpático. E eu creio que você também. Está falando hoje com os catecúmenos. Nós que somos crentes, fazemos o bem aos outros, pensando em alguma coisa? Não é verdade? É claro que é verdade, você sabe disso. Muitas vezes você é gentil e educado porque você quer ganhar alguma coisa. E veja, você é um crente. A sua luta, e Deus te ajudará e te abençoará, é: Senhor, me ajude a ser pronto, a ajudar e simpático, mesmo quando não for ganhar nada. Essa é a nossa luta. E esse é o objetivo, e Deus nos ajudará. Mas muitas vezes eu e você fazemos coisas boas pensando em agradar outros, pensando em tirar proveito. Muitas vezes nós defendemos a verdade quando a verdade, Emily, nos faz um bem. Eu quero ver defendemos a verdade quando ela for contra nós. Quando ela nos denunciar. Aí nós vamos mostrar o nosso amor pela verdade. Mas geralmente pessoas defendem verdade quando a verdade está do lado delas. Essa verdade vai me ajudar? Ah, então tá aceito, é verdade, gente. Mas essa verdade vai me atrapalhar? Então, ó. E veja, se nós temos a tendência, por causa do nosso velho homem que ainda habita em nós, embora está sendo destruído pelo poder de Deus, se nós temos essas tendências, imagine o ímpio. Se nós que somos crentes ainda pensamos e fazemos coisas interessadas em nós mesmos, aonde comparecerá o ímpio? E aí a palavra de Deus também se prova a verdade nisso. O ímpio faz coisas boas, mas nunca pensando em Deus, e nem no próximo. Ele faz pensando nele. E é claro que quando nós tratamos com os ímpios, nós não vamos abordá-lo assim, porque nós não os ganharíamos, dizendo: ah, eu sei que você está interessado em você. Nós vamos agradecer. Obrigado. Mas nós sabemos o que os move. Nós sabemos o que move o coração deles. Porque veja, até o nosso coração que é redimido, muitas vezes é movido pelas mesmas coisas. Então nós sabemos. E nós oramos por eles. E nós pregamos a eles. Vamos continuar? Terminando aqui? Versículo 13 e 14 em sequência. Paulo vai mostrar, irmãos, ele vai mostrar na prática que o estado de pecado e miséria, do qual o homem está, escravo, ele é tão verdadeiro que todo o corpo do homem está envolvido nisso. Olha aí, versículo 13, Paulo vai citar o Salmo 5 e o Salmo 140. A garganta deles, dos ímpios, sem Cristo, como a nossa também era sem Cristo, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles as têm cheia de maldição e de amargura. Até aí, vocês percebem que Paulo vai citar agora textos bíblicos que falam de partes do corpo, órgãos do corpo. Ele começa falando dos órgãos que estão envolvidos na fala, depois ele vai falar dos pés, os seus pés são velozes, e depois ele vai falar dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A ideia é de todo o corpo, do pé à cabeça, da cabeça aos pés, está envolvido em pecado. O pecado é uma miséria tão grande, tomou todo homem, que todo ele está envolvido em pecado, da cabeça aos pés. Então essa é a ideia de Paulo. Então Paulo começa falando dos órgãos da fala. E perceba que a descrição dos órgãos começa de dentro para fora. A garganta deles, a língua deles, os lábios e a boca. Então é algo que vem de dentro e sai para fora. Lembra de Jesus disse? É do coração do homem, é do interior do homem, que procedem todos os maus desígnios. E o Salmo diz isso. A ideia de garganta aberta como sepulcro é que os homens vivem falando mal dos outros. Então a boca deles parece uma sepultura. Eles matam os homens com as calúnias, com as maledicências, falando mal, fofocando, inventando coisas dos outros. Eles vão matando os homens, a reputação dos homens. Daí a garganta deles é como um sepulcro. Eles vão comendo os homens, engolindo os homens. Lembra do que a gente leu em Tiago? A língua é um mal incontido, pode destruir toda a carreira da vida humana. E essa é a ideia. A língua pode matar alguém, a reputação de alguém, o nome de alguém.
E é isso que os homens sem Cristo fazem. Sabe o que é o mais triste? Às vezes nós, crentes, fazemos. Eu me lembro que tem uma maneira jocosa de falar sobre isso, porém verdadeira e triste, que é que as pessoas costumam almoçar as outras enquanto estão comendo. Costumam se reunir para falar mal dos outros. E nós, crentes, fazemos isso muitas vezes. Como é fácil falar mal, né? Como é fácil. Como é difícil falar como Davi. Os santos da terra são notáveis. O meu prazer está neles. Como é difícil falar isso. É mais fácil a gente chegar hoje à noite, depois do culto em casa, e sentarmos ali com a nossa família e começar a bater nos irmãos. Isso é fácil. Quão grande é a miséria humana, quão grande é a nossa miséria. Como é fácil falar mal. Como é fácil falar mal. E é interessante. Paulo vai dizer assim, olha só o que ele diz. Com a língua tramam engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Veja, a língua eles usam para lisonjear, bajular, a ideia de tramar enganos, eles falam bem, mas com intenção má. E falam mal a fim de destruir. Veja, a língua é um mal mortífero. Ela pode ser usada fingindo falar bem, bajulando alguém por interesse próprio, e ela pode também maltratar e ferir alguém como a víbora fere com o seu veneno. Então ela tem várias maneiras de destruir alguém. Enganando a pessoa com bajulação vã, elogiando quando se quer o mal da pessoa, e também falando mal diretamente, prejudicando. Então a língua é terrível. E Paulo está mostrando como na realidade o pecado nos alcança, porque mesmo redimidos, ainda nós lutamos contra essas coisas. Você sabe, eu também sei. E muitas vezes nós bajulamos demais as pessoas, pensando na gente. E muitas vezes nós, como uma serpente, ferimos nossos irmãos com veneno que destilamos. Mas Paulo continua. Ele diz, versículo 18, antes ele fala dos pés, olha aí comigo, veja aí caminhando para o fim. Paulo vai dizer assim, no capítulo 3, versículo de número 15, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor temor de Deus diante de seus olhos. Agora, depois de falar dos órgãos da fala, agora falam dos outros órgãos, pés e olhos. Os seus pés correm depressa para derramar sangue. Então veja a ideia, a citação é de Isaías. Isaías que, como Paulo está citando vários textos da Bíblia, a gente falou disso, agora ele cita Isaías. Ele está mostrando profundamente o que Deus diz da nossa natureza sem Cristo. A ideia é que nós somos rápidos em fazer o que é mal. Como é difícil, irmãos, nós nos dispormos ao bem. Como é difícil. Como é difícil. Os pais aqui sabem. Como é difícil aos filhos se disporem para fazer o bem. Isso não deveria te mostrar a verdadeira natureza humana, segundo a palavra de Deus? Quando você olha para o seu filho, quando você olha para a sua filha, como é difícil. Tudo que é errado é fácil de aprender. Tudo que é errado é pronto. Eles estão fazendo e não precisa que ninguém ensine. Agora, o que é bom, com quanto custo? Com quanto custo, com quanto sofrimento um pai e uma mãe têm que ensinar, e com quanta oração, assim se espera, se quiserem ter esperança de algo, deve o pai e a mãe se dar para que os filhos façam aquilo que agrada o Senhor. Isso não deveria bastar também para nos mostrar que a Bíblia está correta sobre a nossa natureza, como nós somos velozes para fazer o que é mal, mas os nossos pecados se mostram quando não há temor de Deus diante dos olhos. Eu gosto muito dessa frase de Paulo aqui, porque a ideia é a seguinte: não há temor de Deus diante dos olhos é o seguinte: os homens não vivem com a consciência clara de que eles estão diante de Deus, como se vissem a Deus. Daí a ideia de olhos. Temer a Deus é como se você visse Deus sempre diante de você. Eu vou dar um exemplo. Você entrou lá no seu computador ou no seu smartphone e você, rapaz, começa a navegar ali e tem algumas amigas no seu Instagram que você não deveria ter, que ficam se expondo com seus corpos ali. E você é tentado a clicar para ver. Mas deve haver temor de Deus diante dos seus olhos, como se Deus estivesse ali com você. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando você, moça, for falar mal de alguém,
com outra pessoa e você se lembrar que Deus está ali, como se você pudesse vê-lo. Deus está aqui. Eu tive um colega, um seminarista, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, que ele venceu a pornografia dessa forma, segundo o poder de Deus, com esta palavra. Porque ele falou que tinha uma dificuldade muito grande com pornografia. Até que Deus iluminou os olhos dele, os olhos da alma, para que ele entendesse que Jesus está com ele, dentro do quarto dele, vendo o que ele vê. E ele disse: eu não quero que o Senhor veja isso. Eu não quero que ele me veja vendo isso. Ele não me salvou para isso. Ele não me salvou para isso. E essa consciência da presença de Deus o salvou do pecado. Você se lembra que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Ter Deus diante dos nossos olhos é o princípio de uma vida sábia e santa. Que Deus nos dê essa graça de vê-lo sempre diante de nós. Mas vamos mais, terminando. Versículo 15. E aí, nós vamos ler de uma vez só até o versículo 20. Nós vimos, versículo 15, dos pés correndo. Agora o versículo 19, olha aí. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo conclui agora, irmãos, terminando, Valdir querido, Felipe, Vitor, Anésio, Vinícius amado, Elci, minha irmã querida. Paulo termina dizendo: olha, tudo que a lei diz. Que lei que diz? Os textos da Bíblia que ele citou. Israel, Gabriela, Paulo, a gente viu aqui, Paulo citou vários salmos, citou o profeta Isaías, foi citando vários textos da Bíblia. Agora ele diz assim: tudo que a lei diz, tudo que foi dito segundo a lei, diz para que nós saibamos que nós não podemos ser salvos pela lei, porque pelo conhecimento da lei nos é revelado o nosso pecado. Quando a lei fala o que nós não devemos fazer, nós vemos que é isso mesmo que nós fazemos. Então não há esperança de salvação na lei. Embora a lei é boa, por nós sermos maus, ela nos condena. Um teólogo disse assim, eu até separei isso aqui. Um teólogo disse assim: pela retidão da lei, a nossa vida torta é revelada. A lei, presbítero Wernerson, é reta. O problema é que a nossa vida é torta. E pela retidão da Bíblia, os caminhos nossos tortos são colocados diante de nós. E esse é o problema. Esse é o nosso problema. Veja, a lei é boa, a lei de Deus, os mandamentos são bons. Mas agora nós sabemos que nós não podemos ser salvos por eles. Nós não podemos ser salvos pela lei. Ninguém pode. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando eu olho para a lei e vejo o que ela exige, eu vejo o quanto longe eu estou de cumprir com o que ela exige. E a pergunta é: e agora? Não é? A pergunta é: e agora? Como posso ser salvo? Paulo, nos textos seguintes, vai falar como. Aliás, só um dado do texto seguinte que é importante. Olha como Paulo começa o versículo 21. Ele começa com uma adversativa. Mas, agora. Mas. R.C. Sproul, um teólogo que já está na glória com Cristo, disse que esse é o mas mais bendito do mundo. Esse é o mais doce do mundo. Quando tudo estava perdido para mim e para você, há um mas. Arthur, mas agora revelou-se a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando não havia mais esperança. Quando não havia mais esperança,
quando nós estávamos já condenados pela lei, Cristo Jesus se revelou. Você está em Cristo? É a sua única esperança. Porque pela lei, eu e você já estamos condenados. Você entende? Pela lei, eu e você vamos receber a ira de Deus, a cólera da ira dele. Não haverá escapatória. Você entende isso? Pare de confiar em você. Pare de achar que você é um justo e que merece alguma coisa. Você será condenado. E a ira do Deus Santo cairá sobre você, sobre toda a eternidade. A sua única esperança é a pessoa de Jesus Cristo. É a sua única esperança. Agarre-se a Ele de todo o seu coração. Apegue-se a Ele e confie plenamente nele. O mais pecador que eu e você sejamos, Ele é poderoso para salvar todo aquele que invocá-lo. Todo aquele que olhar para Ele e nele confiar, Ele é poderoso para salvar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.